Você não vale nada. Eu sou o Pedro Vela, não tenho um cenário legal, mas tenho uma palavra que você precisa ouvir. Que nota que você se dá? Que valor você acha que você tem? O mundo, ele mede nosso valor de uma forma superficial. Muitas vezes pela aparência, pelo quanto de dinheiro que você tem, por onde você trabalha. E muitas vezes nós nos pegamos em meio a toda essa comparação e pressão que o mundo faz e achamos que não temos valor nenhum. Mas eu tenho uma boa notícia. Se você está em Cristo e o Espírito Santo habita em você, um pedaço do Deus Criador do universo habita em você. Você consegue entender o peso disso? Tá entendendo o que eu tô falando pra você? Um pedaço do Deus que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores habita em você. Um pedaço do Deus que criou tudo está em você. Consegue imaginar o valor que você tem por causa disso? Você consegue imaginar o valor de ter o Espírito Santo? Antes de falar mais sobre isso, pode surgir alguns questionamentos de como saber se eu tenho o Espírito Santo? Esse é um assunto um pouco mais complexo, mas vou tentar trazer para vocês baseado em versículos. Em Atos 5:32 falam que aqueles que obedecem a Deus têm o Espírito Santo. Ou seja, se você é um verdadeiro cristão, você tem o Espírito Santo. Em Romanos 8:8 e 9 diz que quem está na carne não pode agradar a Deus. Porém, os que estão no Espírito agradam a Deus. Ou seja, você tem que nascer de novo. Morrer para a carne e viver para o Espírito. O que é dito em João 3:7 também. Basicamente, batismo e ser uma nova pessoa, não vivendo mais pelas suas vontades, pelos seus prazeres, pela carne, mas vivendo pelo Espírito, pela vontade de Deus. Logo, se você é realmente cristão, se você realmente aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você renuncia às suas vontades para seguir a vontade de Deus, se você nasceu de novo, morrendo para esse mundo e vivendo para Cristo, então você tem o Espírito Santo. Agora, isso não significa que você é cheio do Espírito Santo. Eu vou ler aqui em Efésios 5:18, diz assim: não se embriaguem com vinho, a bebida leva à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Então sim, tem como você ter o Espírito Santo e não ser cheio dele. Porque se ele fala encham-se do Espírito Santo, é porque tem como estar vazio. Tem como você ter uma vida cristã e não estar cheio dele. Mas não tem como você ter uma vida cristã e não ter. Estão entendendo a diferença? Tem como você ter e estar vazio, mas não tem como você ter realmente uma vida cristã e não ter. Se você não tem, sinto lhe informar, você não é cristão. Mas agora volta a tudo que eu falei desde o começo. Analisa o quão grandioso isso é. Se você sabe que o Espírito Santo habita em você, então um pedaço do Deus Criador do universo habita em você. Vou repetir. Habita em você um pedaço do Deus que criou todo o universo. Olha só o valor que você tem. Você é precioso. Você é preciosa. O mundo pode te dar valores, o mundo pode diminuir os seus valores, o mundo pode dizer que você não tem valor nenhum, mas o Espírito Santo de Deus habita em você. Então você é valioso e não importa o que os outros digam ou o que pensam. Você sabe agora que você vale mais do que tudo isso. Afinal, existe um pedaço de Deus em você. Reflete sobre isso. Eu espero que eu tenha te ajudado. Eu também faço conteúdo cristão em outras plataformas que vai estar aparecendo em algum lugar aqui da tela. E que Deus abençoe vocês. Tamo juntos, não desanime nessa caminhada. Você é precioso, você é preciosa. E é nóis. Tamo junto!